Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. O episódio de hoje não é sobre a sua gestão. Não é sobre aquele colega sacana que tá passando a perna em você. Não é sobre quem é promovido por ser puxa-saco. O episódio de hoje é sobre você. Porque às vezes você não está se saindo bem na sua carreira e a culpa é inteiramente sua. É o seu medo. Se você ainda não capturou o que eu vou falar hoje, temos um episódio inteiramente dedicado a essa safada, essa filha da mãe, da impostora que está dentro de muita gente. Então hoje vamos fazer um apanhado geral sobre o que é isso, como que você identifica que tem essa síndrome e no final das contas vou te dar dicas de combatê-la, que isso é o mais importante. Então bora, porque hoje a gente vai matar a impostora que existe dentro de você. Apesar de ser chamada de síndrome de impostora, essa condição não é reconhecida na OMS como um problema psicológico. Mas é interessante dizer para vocês que esse assunto já foi extensamente estudado. Na verdade, o estudo da síndrome da impostora começou na década de 70 com duas pesquisadoras. Eu vou ler o nome delas aqui porque é difícil. Pauline Clance e Suzanne Innes, que elas são americanas, e elas começaram a identificar num grupo de mulheres, que eram executivas, que elas tinham algumas dificuldades de entender como que elas se davam bem, elas ficavam muito inseguras diante do sucesso. E a partir dessa pesquisa dessas duas pessoas, a gente começou a entender um pouco mais o que se passa na cabeça das pessoas quando elas têm síndrome da impostora. E é claro que eu vou falar o meu próprio caso, como eu encontrei a impostora que existe dentro de mim. Eu tinha mais ou menos 30 anos quando eu fui promovida à gestão de pessoas, né? E aí, naquele momento, eu participava de reuniões, eu estava ali tomando decisões. E toda vez que terminava uma reunião, uma voz dentro da minha própria cabeça falava assim: o dia que descobrirem que você não sabe nada do que você está falando, você vai passar a maior vergonha da sua vida. Essa voz martelava na minha cabeça. Falava assim, olha, eu até lembro uma época que eu pensava assim, não vou nem me iludir muito com o que eu tô fazendo aqui, porque não vai durar muito tempo. Logo vão descobrir que eu sou uma farsa. E eu tô no lugar errado, me colocaram aqui por engano, e logo eu vou ser demitida. Esse pensamento me atormentava constantemente. Até um belo dia, que eu estava assistindo o canal GNT, através de um programa chamado Papo de Segunda, que existe até hoje, inclusive, e lá falaram sobre o tema da impostora. Foi lá que eu descobri sobre esse assunto, e é claro que eu fui pesquisar a fundo para conseguir lidar com esse sentimento. Então, tem pessoas que não têm. Vamos discutir quem são as pessoas afetadas por essa síndrome. Mas é aquela sensação constante de que tem alguma coisa errada com você e que tudo que você conquistou não foi pela sua capacidade. Não. Foi o engano de alguém, foi a sorte, caiu no seu colo, você não é tão boa assim, logo vão te descobrir. E isso realmente pode ser muito aprisionador. Vamos falar sobre como você identifica a síndrome da impostora a partir de agora. Então, alguns sintomas, sinais de que você tem uma possível síndrome da impostora. Primeiro é a autossabotagem. Quando você tem a possibilidade de fazer alguma coisa, você não faz porque você começa a ficar com medo e coloca desculpas. Alguém te chama para participar de um projeto, não consigo, não vou fazer, essa semana não, você está se sabotando. Uma outra forma de identificar a impostora é o perfeccionismo extremo. Você não consegue fazer um trabalho e terminá-lo sem revisar 10 vezes. Você trabalha até mais tarde para poder ter certeza que aquilo está funcionando bem. Você revisa tudo, porque você não quer que ninguém erre em seu nome. Então, tem uma dificuldade em aceitar que algo terminou e que está bom. Você continua corrigindo por mais que não existam erros evidentes. Uma dificuldade extrema de aceitar elogios. Você não consegue que alguém te diga que algo foi bom. Você coloca desculpas. Você fala, não, qualquer um faria isso. Não, mas eu tive sorte, muita gente me ajudou. Olha que excelente trabalho. Não é tão bom assim, poderia ter sido feito melhor. Então, essa dificuldade de aceitar o elogio também é um sinônimo de uma impostora que tá ali falando no seu ouvido que você não é boa o suficiente. E aí vem a questão da comparação. Quando você olha outra pessoa, que você se espelha, que você acha que é competente, você sempre se inferioriza e acha que você é o cocô do cavalo do bandido e que você não tá na mesma posição que aquela outra pessoa.
Às vezes você olha alguém que você admira, você tem a mesma capacidade que aquela pessoa e você fala, nossa, não é possível que eu tô no mesmo nível da fulana ou do fulano. Ele é muito melhor que eu, ela é muito mais competente. Como é que eu caí de paraquedas nesse lugar e estou próxima dessa pessoa? E aí você pode me perguntar, tá, mas quem que é afetado? Quem são essas pessoas azaradas que têm a impostora dentro de si? Claro que tem muita gente que não enfrenta nada disso, tá? São pessoas que são realmente abençoadas, que não tem essa voz constante na cabeça. Mas as pessoas que são mais afetadas são mulheres. Por um motivo muito simples, de acordo com essas pesquisadoras. Primeiro porque a gente tem uma questão de estereótipo de gênero. A gente associa poder a homem. Então, qualquer mulher que fica muito poderosa ou que faz alguma coisa diferente, a gente tem dificuldade de se ver naquele lugar. Também, por conta disso, a baixa representatividade. Quantas mulheres, de fato, a gente tem em posição de poder? Pouquíssimas. São poucas que conseguem realmente chegar lá, querem chegar lá. E aí a gente não tem alguém para se espelhar. Então, por isso que é tão legal, e quando eu penso que eu trabalho, que eu sou uma pessoa realmente ativa no mercado, eu uso isso até como uma justificativa muito importante para que minha filha tenha essa representatividade, que ela veja que a mãe dela consegue fazer coisas diferentes e que ela enxergue que outra mulher pode fazer o que ela quer também. E, sem dúvida, uma cobrança social. Porque a partir do momento que você começa a se destacar, imediatamente sendo mulher, imediatamente vem uma questão, tá, mas e a sua família? E o seu marido? E os seus filhos? Você vai trabalhar pra caramba? Nossa, com quem que fica a sua criança? Então, essa cobrança social na mulher faz com que a impostora cresça a sua voz. O que é interessante, que é uma coisa que eu descobri há pouco tempo também, é que existem diferentes tipos de impostora. Né? De acordo com a pesquisadora que chama-se Valerie Young, e ela tem realmente um instituto voltado para a síndrome da impostora, ela listou 5 diferentes tipos de personalidades de impostora. Não bastasse uma só. São 5 que podem atormentar a nossa cabeça. Vamos lá que eu vou descrever para vocês. A primeira é a perfeccionista. Eu já até falei antes, né? Então, é aquela que tem dificuldade de terminar um trabalho sem estar 100% ou 110% perfeito. Ela trabalha muito. Ela trabalha além do horário. Ela tem dificuldade de delegar, porque ela não consegue entregar algo que não esteja absolutamente sem nenhum defeito. A super-heroína é aquela que trabalha muito para mostrar que ela merece estar onde está. Essa aqui eu acho que era mais ou menos a minha, assim. Não adiantava trabalhar das 8 às 5. Eu trabalhava muito mais para as pessoas verem que, de fato, eu estava ali porque eu merecia. Porque, realmente, ela era mina correria, entendeu? Esse é um tipo de impostora, super-heroína. Tem a outra que é muito interessante, que chama-se gênia natural. Ela não pode mostrar que ela não sabe. Ela tem que, naturalmente, demonstrar que tudo aquilo que ela tá passando não é a primeira vez que ela viu. Ela tem tanto medo que essa impostora seja revelada que ela acaba não podendo mostrar que ela aprende e que, de repente, tem algum assunto que ela nunca viu. Então, ela acaba se escondendo nessa máscara de, assim, eu já sei, eu já ouvi falar sobre isso. Quando, às vezes, é muito mais interessante você mostrar que um assunto é novo pra você e que você pode aprender como qualquer outro ser humano, né? Aí tem uma impostora, essa eu fico meio com pena, assim, que é a solitária. Ela não pede ajuda. Como ela não pode demonstrar que ela sabe pouco ou que aquele assunto ela não domina, ela acaba fazendo tudo sozinha. Ela não pergunta para alguém mais experiente, ela não quer um mentor ou mentora, ela não quer falar com o chefe às vezes, porque ela quer mostrar que ela consegue fazer aquilo sem a ajuda de ninguém. E por último tem a especialista. A especialista é aquela que tem que saber o assunto antes de qualquer coisa. Então isso é o que mais aparece no Instagram. Né, que é a minha rede social, aproveito e peço para você seguir, @oichefinha. Essa especialista é assim, meu chefe me chamou para fazer um novo cargo, me chamou para assumir uma nova posição, mas eu não sei. Eu não vou fazer porque eu não sei, eu tenho que estudar. Eu vou pro MBA antes de fazer essa nova atividade. Então, ela tem a dificuldade de entender que ela vai aprender no processo. Ela só se sente pronta quando ela realmente for expert naquilo que ela vai tratar. Tudo bem, já falamos sobre as impostoras, você entendeu que não basta você não confiar em você, tem diferentes formas de desconfiar da sua própria capacidade. Mas agora é a parte mais importante do podcast, que é como nós combatemos então a impostora? Porque esse é o ponto. Muitas das vezes na sua carreira você acaba se paralisando de tanto medo porque você não consegue assumir que você é boa o suficiente naquilo que você faz, ou você acaba negando oportunidades porque você acha que não vai ser capaz de fazer aquilo que você está sendo convidada ou assumir aquela responsabilidade, aquele desafio. Então, vamos falar dessas estratégias,
porque elas são importantes para você tentar continuamente falar com essa vozinha dentro de você. A primeira vem na esfera da autoconfiança. Primeira coisa é você questionar essa voz que tá dentro de você e que toda vez te diz que você não é boa o suficiente. Quando você se perguntar ou você se autoafirmar, não sou boa o suficiente, você mesma vai responder. Com base em quê? Parece uma bobeira, mas quando isso realmente te afeta, você fala, mas com base em quê? A gente tá aqui dizendo, eu e eu mesma, que eu não sou boa nesse assunto. Isso com certeza vai te ajudar a ver a situação que você está vivendo de uma outra forma. Você também deve trocar crenças limitantes, que são aquelas frases que te colocam numa caixinha e que te aprisionam, por afirmações positivas. Vou te dar um exemplo. Você pode realmente falar dentro de você mesma, eu não preciso saber de tudo para conseguir fazer algo. Ao invés de você falar, não, eu não sei, eu não vou conseguir, você fala, eu não preciso saber de tudo para começar esse assunto aqui. Uma coisa que é muito interessante também é fazer uma certa celebração daquilo que você conquista. Seja através de um diário, seja através de uma coisa muito interessante que chama-se potinho da gratidão. Toda vez que acontece alguma coisa legal comigo, eu escrevo sobre aquilo e guardo aquilo para relembrar depois, porque foi uma coisa importante para mim como pessoa. E eu relembro que eu já conquistei coisas que eu não acreditava que eu conseguiria. Mas é muito legal para você poder depois pegar isso que você viveu e relembrar. Que teve outras situações onde você foi muito bem sucedida a partir de algo que você não acreditava sobre você mesma. Fale sobre isso. É o que a gente está fazendo aqui nesse podcast. Porque o grande ponto da impostora, eu acho que é por isso que é um assunto tão difícil, as pessoas não têm coragem de falar que se sentem assim. Porque mostra muita fraqueza, né? Como que você vai falar para alguém que você não confia em você mesmo? Nossa, como você é fraca. Ou pior, isso pode parecer até um pouco de arrogância. Porque às vezes você é super bom naquilo que você faz, mas você fala, ai, nossa, mas eu tenho um síndrome da impostora. Ah, não, só quer fazer um charminho. Nem sempre é assim. Às vezes é uma coisa séria mesmo, que dentro de nós, isso realmente causa problemas graves de você não conseguir parar de trabalhar, por exemplo. Então, fale sobre isso. Fale com seus colegas, fale com a sua família. E dentro desse assunto de relacionamentos, é muito importante também você se rodear de pessoas que confiem em você. Porque existem relacionamentos que são tóxicos, a gente sabe disso, né? Já falamos, inclusive, em outro episódio. E às vezes a pessoa que tá perto de você não confia em você também. Questiona o seu valor. E isso piora a situação da impostora. Porque se você já não tem essa total autoconfiança e alguém te diz que você precisa melhorar em algo e constantemente te critica, pode ter certeza que a impostora vai começar a falar ainda mais alto. E uma coisa interessante também, quando a gente fala de combater a impostora, é estabelecer metas realistas. Não tente conquistar o céu em um mês. Use a metodologia SMART, que se vocês quiserem eu posso explicar um pouquinho mais no próximo episódio, para você estabelecer metas pequenas e alcançáveis dentro de um determinado período de tempo, onde você vai sentir que você está completando algumas atividades. Às vezes, a impostora também vem porque a gente quer fazer algo muito grande e a gente acha que não vai conseguir fazer aquilo até o final. Então, metas realistas. E repita algumas frases que podem te ajudar a calar a impostora. Algumas que eu amo. A primeira é, eu mereço estar onde estou. Parece pouco, mas quando você está num lugar estratégico, fazendo algo que para você era impossível, falar isso vai te relembrar tudo aquilo que você lutou para conquistar aquele espaço que você está ali naquele momento. Outra frase potente é, meu valor não depende apenas da aprovação do outro. Muito importante, porque a gente tem, todas nós, a tendência de olhar o outro e esperar a aprovação alheia para saber se a gente é boa ou não. O nosso valor está dentro de nós mesmas. E por último, uma coisa que é muito interessante e fica sempre, né, como uma lição. A gente aprende todo dia. Você não nasceu sabendo. Você vai até o último dia da sua existência na Terra, tá aprendendo algo novo. E isso é muito interessante porque ajuda a ter uma perspectiva de que, tá bom, se você não sabe, você tá aprendendo e você vai ficar cada vez melhor. Esse tema pode parecer assim uma coisa... Ah, não, eu já conhecia sobre a impostora, eu já sabia dessa teoria. Mas eu falo pra vocês que, na minha opinião pessoal e pela minha própria vivência, a impostora, ela nunca morre. Ela tem momentos que ela tá mais silenciada e tem momentos que ela fala mais alto. Os momentos que, pra mim, ela fala mais alto é aqueles momentos realmente onde eu tô fazendo algo novo, um desafio totalmente diferente daquilo que eu já fiz. E às vezes eu tô numa sala com pessoas poderosas e eu me pergunto,
como é que eu vim parar aqui? É nesse momento que a impostora volta. Então, esse episódio é muito interessante para você nunca esquecer e de vez em quando relembrar que falar sobre a impostora é um exercício constante para que ela não volte em momentos onde você está conquistando coisas diferentes do que você já fazia. Então, agora, para terminar o episódio, vamos com uma pergunta que surgiu nas redes sociais. Não acredito no meu potencial, mas meu chefe sim. Como me preparar para a próxima fase? Eu adoro essa frase. Imagina seu chefe falar para você, ou a sua chefe, vamos lá, você tá pronta para o próximo passo e você sentir dentro de você mesma, não estou. Não sou essa pessoa. Eu gosto de pensar em duas coisas quando esse tipo de coisa acontece comigo. Em primeiro lugar, a gente tem que sempre lembrar, nenhuma empresa no mundo colocaria dinheiro e investiria em alguém que ela não acredita. Esse é o fato. Pode ter, eventualmente, alguém que cai num cargo e realmente aquela tartaruga está em cima da árvore? Pode ser. Mas 99% dos casos são pessoas que são competentes. Ninguém gastaria dinheiro à toa com você se não confiasse no seu trabalho. E em segundo lugar, e isso é mais importante, você nunca vai estar pronta para algo novo. Porque você não conhece. Como é que você vai saber se você está pronta se você nunca viveu aquilo? O que tem que acontecer, e é isso que é o bonito e é o interessante, é que mesmo com a impostora falando, eu nunca parei. Eu segui. Eu ouvi aquela voz, eu questionava a minha capacidade, mas eu nunca deixei com que ela me paralisasse. E a mesma coisa com você. A preparação, estar pronta para um passo a mais, pode vir, é claro, com treinamento, com curso, com alguma coisa, mas você só vai entender aquilo que você vive quando você sentar na cadeira e realmente passar um período ou viver o dia a dia. Então, seu chefe acredita em você? Ótimo, mas a primeira pessoa que tem que acreditar em você é a senhorita mesmo, beleza? Então é isso, falamos bastante sobre impostor, espero que você tenha curtido esse episódio. Encaminha para alguém, encaminha em anexo para alguém que vai gostar desse assunto e vejo vocês na próxima semana. Até mais.